Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o nosso podcast de investimentos. Essa é uma iniciativa da Begin, a sua plataforma de investimentos alternativos, e a Solon Capital, a gestora de investimentos que organiza fundos que investem nas empresas do futuro. O Além da Bolsa é aquele canal que vai discutir para onde está indo o mercado de capitais, os investimentos, o empreendedorismo e onde estão as oportunidades. Se você não sabe onde diversificar sua carteira, vem com a gente que a gente te ajuda. E hoje nós estamos com o Vitor Kawamura. Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado. Beleza. Eu tô aqui, eu e Donato Ramos, como sempre aqui, nosso parceiro de todas as gravações. Tudo bem, Donato? Tudo ótimo, estamos aqui de novo, hoje com o Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Maravilha. O Vitor, ele vai se apresentar aqui rapidamente, mas o Vitor é uma pessoa muito ativa no ecossistema de investimento em startups. Ele atua num grupo de anjos, ele é investidor anjo, ele também, enfim. E nós vamos conversar aqui um pouco sobre justamente esse universo dos investimentos em startup, como é que está este momento no Brasil e para onde que as coisas estão indo, né? Vitor, tudo bem? Se apresenta rapidamente para a turma. Claro, vamos lá. Obrigado novamente pelo convite. Como você me apresentou muito bem, meu nome é Vitor. Eu tenho alguma experiência aí no mercado de startups e, na verdade, praticamente quase toda a minha carreira ela foi pautada dentro desse mercado de startups. Eu iniciei minha carreira no começo do projeto da iFood em 2011, fiquei lá até o final de 2014. Então, consegui pegar basicamente toda a grande curva de crescimento que eles tiveram até, no final, a saída lá majoritária para a Movile. Nesse meio tempo, acabei morando no Vale do Silício para tocar uma startup minha também. Então, foi legal porque, ao mesmo tempo que você tem a visão do investidor, você também acaba tendo a visão do empreendedor depois. E foi uma experiência incrível. Fiz tudo que dava para fazer de errado como first time entrepreneur, mas acho que foi uma vivência muito válida. Voltei para o Brasil, voltei para a iFood para criar a área de novos negócios. E depois acabei optando por sair para criar uma holding de investimentos especializada no mercado de startups, que chama 777 Investments. Através da 777 a gente fez 9 investimentos, acompanhamos aí essas startups do portfólio até hoje, e a partir daí comecei a me envolver 100% nesse mercado, né? Acabei participando de alguns grupos de investimento anjo, o que deu também o surgimento do Insper Angels, que eu ajudei a cofundar junto com alguns outros amigos que também se formaram no Insper. A gente criou em 2017, hoje já tem mais de 450 membros, fizemos mais de 12 investimentos e estamos super felizes aí, motivados em relação a esse tema de investimento anjo. Isso foi o grande início, né? Teve um super boom de grupos de investimento anjos voltados para universidades ou até individuais. Isso tende a crescer, né? No momento de pandemia, isso também acabou sendo potencializado. E só para finalizar assim, a minha apresentação, eu também sou sócio de uma boutique financeira especializada no mercado de startups e tecnologia, que chama WP Capital. Então, a gente apoia startups e o fundo de investimentos, fundos de VC, né, que investem em startups ao longo do processo de captação de recursos para o fundo e ou para a startup. Então, de novo, acabo me envolvendo 100%, né, nesse mercado de startups. Dou aula na FIAP, sou professor de MBA lá e pós-graduação, para o curso de empreendedorismo também. Então, quando os alunos eles precisam entender um pouco melhor sobre esse mercado de startups e querem finalizar o TCC deles, ao invés de fazer aquele TCC mais chato e teórico, a gente acabou migrando para criação de uma startup, que é ótimo, que acabou sendo um berço também de vários projetos que hoje aí estão no mercado super bem sucedidos. Maravilha. E eu lembro no ano passado até que a gente conversou sobre um estudo que saiu sobre os investimentos em grupos de anjos que estavam tendo crescimentos muito acima até do investimento anjo em startup normalmente. E por algumas questões. Me explica um pouquinho o que está acontecendo com os grupos de anjos. Por que está tendo Acho esse que tem um movimento? ponto super relevante, porque de fato quando a gente estava conversando no ano passado e até no comecinho da pandemia, muita coisa aconteceu, né? Inevitavelmente, no comecinho do processo da pandemia,
o investimento tendeu a cair, mas acho que para todo mundo, porque o pessoal começou a segurar um pouco mais para entender como o mercado seria direcionado, mas muito rapidamente começou a aparecer muita oportunidade de investimento também. Dentro dos grupos de investimento anjo, que é quando as pessoas que têm interesse em comum se juntam para fazer investimento, né? Então, no final, esse acaba sendo o principal objetivo do grupo de investimento anjo. Você acaba juntando pessoas para elas avaliarem em conjunto uma oportunidade e fazerem cheques em conjunto em cima de oportunidades que não necessariamente você teria networking suficiente para receber essas informações ou acesso a essa oportunidade de investimento. E às vezes você não tem todos os skills necessários para fazer a avaliação do projeto, né? Então faz sentido juntar várias cabeças aqui para a gente conseguir tomar uma decisão em conjunto. Então é muito mais, não vou falar que é seguro, mas é muito mais fácil o processo de investimento anjo, é muito mais estruturado e organizado do que você tomar uma decisão sozinho. Então, até em cima dessa reportagem que você comentou, o que aconteceu foi que os investidores individuais começaram a segurar um pouco mais os investimentos anjos ao longo pelo menos do último ano, por conta até desse motivo que eu acabei de listar, né? De você fazer ou tomar um risco sozinho, mas ao mesmo tempo os investimentos anjos em grupo aumentaram. Então as pessoas começaram a se juntar com outras pessoas para fazer o investimento, porque você começou a diluir um pouco mais esse risco e começar a trazer mais oportunidades para dentro do processo de deal flow. Um pouco mais de detalhe, Vitor, como é que é? Conta pra gente como é que é esse processo, desde o deal flow e até o processo de análise do investimento e troca entre as pessoas do grupo e a tomar decisão dentro de um grupo de anjos. Se puder contar um pouco mais de detalhe. Legal. Eu vou dar eu participo de alguns grupos de investimento anjo hoje. O Inspirangels que eu ajudei a criar hoje, eu sou o presidente, então consigo falar com um pouco mais de propriedade sobre o processo inteiro. Mas cada grupo acaba sendo muito específico em relação ao processo de deal flow, de originação e investimento, tá? No geral, o que acontece existem indicações que acontecem no mercado para essas startups entrarem no processo de deal flow. Não é obrigatório, mas acaba sempre, como no mercado de VC acontece também, acaba sendo bom para validação desse projeto. Então, as startups elas se inscrevem numa plataforma, isso cai internamente para um grupo. No nosso caso, a gente chama lá de grupo de deal flow, que vai fazer essa avaliação dessas oportunidades e vai fazer os primeiros filtros iniciais. Entender se o valuation faz sentido para a nossa comunidade, né, para o nosso grupo, se a tese de investimento faz sentido, se a gente entende o que está lá, porque se aparecer um projeto muito, muito específico, talvez a gente não tenha nem capacidade de fazer esse processo de avaliação e faz mais sentido a gente declinar nesse caso. Então, passadas essas etapas iniciais, a gente monta, no nosso caso, a gente tem um comitê de investimentos que a gente pega esses projetos que foram aprovados nessas primeiras etapas, a gente faz uma espécie de votação para conseguir determinar quais vão ser os projetos que vão ser apresentados para todos os membros. Aí a gente cria um dia que que a gente chama de plenária para apresentar esses projetos para a nossa base de membros. Existindo interesse desses membros, ou individualmente, né, em avançar com a análise, eles entram num grupo, que é um grupo de análise, para entender um pouco mais, fazer novas conversas com o empreendedor. A gente entra numa etapa de pergunta e resposta, de Q&A, para pedir mais informações. E aí a gente toma a decisão dentro desses grupos de quem tem interesse de investir. Acho que é importante ressaltar, né, Donato, que no final a determinação de quem vai ou não vai investir é 100% individual. Por mais que você participe de um grupo, o grupo, de fato, é para fomentar, originar, fazer networking e você, lógico, tomar a decisão em conjunto. Mas, no final, a decisão de se você vai fazer o cheque ou não, ou quanto que vai ser o tamanho desse cheque ou não, vai depender 100% de cada um dos membros, né? Muito legal. E o acompanhamento depois que é feito o investimento, também individual, ou as pessoas desse grupo se organizam e elegem alguma pessoa para acompanhar e trazer as informações e trazer os updates? Como é que é? Depois do processo de investimento, como é que é o acompanhamento? Todo mundo acha que depois disso acabou, né? Tipo, Aqui começa, né? É aí que começa o lado bom e o lado ruim, né? Então, dentro desses grupos, a gente pré-estabelece um líder, que vai ser o líder do grupo de análise, que é o cara que vai ser responsável por tocar
a análise. Geralmente alguém que já tem algum tipo de expertise no mercado, que entenda do assunto, ou que já tenha feito vários investimentos e por isso tem algum tipo de segurança de conseguir conduzir essas negociações. O outro, que pode ser a mesma pessoa ou não, é o que vai ser o responsável, o líder, para fazer esse meio de campo com a startup pós-investimento. Isso não quer dizer que os outros investidores não possam se comunicar, mandar uma mensagem para o empreendedor, mas a gente acaba consolidando todo o processo mais burocrático de receber informações e tudo mais por esse líder que vai acompanhar o processo pós-investimento. A partir daí, a gente pré-estabelece, por default, né, algumas reuniões de acompanhamento pós-investimento. Geralmente são reuniões trimestrais. Pode ter algumas reuniões extraordinárias, como é o caso de algumas das startups que a gente investiu, que está passando agora, para novas rodadas de investimento. Tem startups que estão passando por um processo de construção de um conselho consultivo e para isso eles querem pegar a opinião e indicações também dos investidores. Então, no final, acaba dependendo de um lado bastante, claro, dos investidores de também puxar, mas eu acho que é importante ressaltar que depende também do empreendedor, porque da mesma forma que a gente, em alguns casos, a gente se incentiva muito para puxar o empreendedor, se o empreendedor não quer precisa ou não está no momento adequado também para conseguir absorver todo esse conhecimento, network, indicação de clientes ou outros investidores para a startup, a gente também não vai ficar forçando esse processo acontecer na mão, assim, né? A gente não vai impor nada dentro desse relacionamento. Muito legal. E aí, assim, nesse processo todo de você tem que fazer análise, diligência e tudo mais. E você conta ali muito, é um trabalho em grupo, mas vocês, assim, às vezes cotizam para fazer um rateio para contratar algum consultor externo? Ou você espera que dentro do grupo você tenha já as competências necessárias e as disponibilidades necessárias para fazer a coisa acontecer, assim? Como é que funciona É isso? uma boa pergunta, assim, acho que, de novo, vai muito caso a caso para cada grupo de investimento anjo, mas, no geral, algumas coisas que naturalmente vão ser rateadas são custos de advogado, se tiver que fazer algum tipo de mini diligência, tudo isso vai ser rateado entre os investidores que vão participar da rodada, e aí geralmente acaba sendo proporcional ao tamanho do cheque que individualmente cada um deles vai fazer, ponto. Adicionalmente, pode ser que tenha algum outro tipo de diligência que precisa ser feita, uma diligência técnica, uma diligência de clientes, para saber se o que os clientes que estão lá efetivamente estão lá, se estão felizes, etc. Mas a gente acaba tentando depender o menos possível da nossa base externa. A gente gostaria de contar bastante com as pessoas que vão estar lá no dia a dia. E até por isso que quando a gente monta esse grupo de análise, a gente acaba puxando ou tendendo a puxar bastante pessoas que entendam do assunto, porque ele vai conseguir entender se aquilo está fazendo sentido ou não. E geralmente é o que acontece. Aparece alguém do mercado, o cara avalia e fala, ó, esse custo de aquisição não está fazendo sentido, porque eu tenho um projeto semelhante, já tive, vendi, essa curva não está fazendo sentido por A mais B mais C. Então, isso tem muita valia para o empreendedor também, porque às vezes ele está, como a gente estava falando, né? Os empreendedores de primeira viagem é muito comum você cometer vários erros, como qualquer empreendimento, e cabe também ele absorver o máximo possível dessa ajuda, né? Que essa base teria a fornecer para eles. Legal. E para quem quer participar de um grupo de investidor anjo, quais são suas recomendações, desde encontrar um grupo, se identificar com um grupo, e quais são as melhores práticas de um participante de um grupo anjo? Você que tem muita experiência como investidor anjo de grupos, quais são as suas dicas? Fora da 777 que eu comentei, a gente tem alguns outros investimentos na pessoa física. Eu tenho mais 10 investimentos, né? Então, tenho hoje 19 empresas no portfólio. Quando você vai começar a fazer esses investimentos na pessoa física, de uma forma individual, é sempre recomendável que você faça através de algum tipo de grupo, porque a chance de você achar um projeto bom, que você saiba avaliar ele por completo em D0, sinceramente, a chance é muito remota. Não vai aparecer uma puta oportunidade para você, ou você não vai saber avaliar para saber se a oportunidade é boa ou não, você não vai entender se a concorrência dele é muito melhor do que essa oportunidade que apareceu.
Então, a gente sempre recomenda, de fato, que você comece de alguma forma próximo de um grupo de investimento anjo. Para você saber qual grupo de investimento anjo você deve participar, vai depender bastante, do seu perfil. Tem alguns perfis que tem um processo diferente do que eu acabei de comentar para vocês. Então, eu quero ser mais ativo, eu quero ser mais passivo. Tem pessoas que conseguem liderar a rodada e outros não. Então, esse processo vai depender muito para direcionar você qual que é o melhor grupo de investimento anjo. Naturalmente, tem alguns grupos que são vinculados a universidades e existem algum tipo de restrição de entrada para pessoas que não são ou não tenham sido parte dessas universidades. Cabe avaliar também isso no detalhe, porque algumas universidades também abrem para não alunos participar. Então, acho que vale a pena vocês participarem, talvez, de uma ou outra plenária. Vocês conseguem pedir indicação e falar, eu gostaria de participar de um evento. E todos os grupos, pelo menos que eu conheço, eles abrem essa possibilidade de você entender e participar do primeiro evento para saber se faz sentido ou não participar daquele grupo. E depois você vai acompanhando. Tem um ponto importante que você muito dificilmente vai ter aquela familiaridade ou a 100% de certeza de que você deve fazer esse investimento. Principalmente no começo. Você entende pouco do assunto, você precisa se educar. Então, precisa ouvir podcasts, você precisa assistir filmes, séries que tenham a ver com esse assunto, ver palestras. Então, só com o tempo que você vai começar a ganhar algum tipo de conforto / confiança para tomar essa decisão de investimento. Quando eu estava falando com o pessoal, né, com o Paulo também no ano passado, tinha alguns dados falando qual que é o percentual de pessoas que participam desses grupos, mesmo no caso do Insper Angels e outros grupos de investimento anjo, que nunca fizeram investimento anjo. E o número é bem expressivo. No caso do Insper Angels é mais de 50%. Ou seja, tem pessoas que fazem parte do grupo e nunca realizaram. E nunca realizaram. Então, são pessoas que são executivos, são pessoas que não necessariamente acessam esse mercado de startups, querem acessar, querem entender, mas não têm confiança suficiente ainda para fazer o investimento. Então, não quer dizer que o cara tá lá também de ouvinte apenas. Ouvinte, eu tô Ele aqui tá aprendendo, Ele né? tá aprendendo, exatamente. Mas ele participa. Ele participa, ele questiona, ele fala, eu não entendi tal coisa. Então, existe uma importância também dessas redes, e aí o Insper não é diferente, de educar essa base. Então, a gente vai ter que fazer um workshop para falar como funciona o mercado de valuation. O cara trabalha num banco, num IB de grandes empresas ou numa super Big Four, é muito diferente o processo de valuation, como vocês sabem, de uma startup para qualquer outro tipo de empresa tradicional. Então, se ele vier com esses vieses assim, acaba atrapalhando eventualmente até o processo de análise dele, porque primeiro que ele nunca vai fazer nenhum investimento, essa é real. Segundo que ele pode atrapalhar o processo de negociação se ele começar a trazer coisa do ambiente externo que não vão se adequar ao ecossistema de startups, né? E agora, você falou agora da conversa dos grupos ligados a universidades, assim, ex-alunos de universidades. Você falou do Insper Angels, tem vários outros grupos com esse perfil Brasil afora aqui. E aí, assim, queria entender qual é o diferencial de você estar num grupo de ex-alunos do Insper, da GV, da FEA, da Poli, em relação a fazer parte de um, sei lá, De um Gávea que é independente, Isso. ou outro grupo da independente. Anjos do Brasil, Anjos enfim. do Brasil e tal. Qual a diferença, para o bem e para o mal, de você estar num grupo de universidade? Assim? Eu acho que, sendo super sincero, eu acho que faz pouca diferença em termos práticos, porque no final todos os grupos vão ter algum cunho educacional. Então, independente se é de universidade, né? Acho que naturalmente você vai falar, não, mas tá ligado à universidade, então vai puxar mais para ter alguma coisa voltada à educação, mas todos os grupos precisam disso. Então, Anjo do Brasil faz muito evento, o Gávea faz muito evento, o BR Angels faz muito evento para educar a base de membros. Então, acho que isso tem pouca diferença. Eu acho que talvez a maior diferença seja a diversidade do perfil de pessoas. O INSPER, por exemplo, é uma faculdade de negócios, até eu ter me formado lá tinha 2 cursos, então você acaba tendo pessoas muito parecidas com a sua forma de pensar, o que é muito bom, porque você consegue tomar decisões de uma forma mais assertiva, mais rápida, mas ao mesmo tempo você tem menos diversidade, talvez, no perfil. Tipo, não vai ter ninguém lá que
veio do mercado de publicidade, ou o cara entende de biotecnologia para conseguir fazer a avaliação de uma startup de health tech nessa subsegmentação. Então, tem os prós e contras, acho, como qualquer grupo. A recomendação também é que você não participe só de um grupo. Lógico que você precisa ter dedicação, você precisa ter tempo, disponibilidade para você participar dos eventos, né? Também não adianta, sei lá, ficar pagando uma mensalidade, unidade e não participar dos eventos depois. Mas, como recomendação, tem muita gente que participa de mais de um grupo. Eu participo de 4 ou 5, a minha sócia participa de 4 ou 5 também, e as pessoas que eu converso geralmente não participam apenas de um grupo. Até porque é muito comum trocar deal flow entre esses grupos e fazer co-investimentos. Então, a gente tem vários casos de co-investimento entre as redes para conseguir fazer uma junção de cheque, para conseguir avaliar, porque às vezes eu estou vendo de uma perspectiva mais financeira, business, que é o caso do Inspire Angels, e o outro está vendo do lado mais mercadológico. Então, essa troca de experiências entre as redes acaba sendo muito boa também. Então, até é recomendável você participar de mais de uma rede, né? Não é tipo, vai ser a rede A ou B. Geralmente a gente não se considera concorrente, porque a gente acaba participando de vários eventos em conjunto, a gente acaba trocando deal flow, então acaba sendo muito mais sinérgico, o mercado é gigantesco, né, também, acaba tendo muito mais sinergia do que concorrência. E uma coisa importante para esclarecer até, né? Porque imagina se alguém que está passando agora aqui no YouTube caiu, ou no Spotify, caiu aqui no podcast. Grupo de investidor anjo de universidade não é grupo para investir em TCC de aluno, né? Isso é importante esclarecer. Ótima colocação, é verdade. Todos os grupos têm sua tese, né? No caso do Inspire Angels, por exemplo, a gente não investe em startup em PPT. Por quê? Porque a gente não gosta? Não é. Obviamente não é isso. Porque o grupo, ou o perfil das pessoas que estão lá no grupo, como eu mesmo comentei, são pessoas que, na maioria, né, mais de 50%, nunca fizeram investimento anjo ainda. Então, cabe a gente também, como grupo, que está participando dessa organização, saber que não faz sentido a gente avaliar uma startup em PowerPoint, porque a gente não vai ter tanto dado para conseguir fazer essa avaliação. E vai assumir um risco absurdamente maior, nesse caso, frente à base de membros que nunca fizeram investimento. Então, o cara vai assumir um risco em cima de algo que ele nunca investiu. Então, a gente preferiu, neste primeiro momento, assim como vários outros grupos de investimento anjo também têm essa tese parecida, de pegar projetos que já estejam pós-MVP, ele já está com alguma alfa, beta no ar, tem uma receita, por mínimo que seja, porque ele consegue mostrar algum tipo de histórico do que ele vem fazendo. Não vou falar que ele sabe o que tem que fazer, porque geralmente ele não sabe, senão ele estaria numa outra etapa, ele está numa etapa de escala, né? Que não é o caso. Ele tem uma etapa de validação ainda. Então, a gente precisa entender o que ele está fazendo, saber se ele está investindo bem, se o pouco que ele conseguiu investir com o dinheiro dele, o dinheiro do pai dele, que ele conseguiu captar lá no Family and Friends, ele conseguiu fazer algum tipo de validação. Ponto. Não, e tem uma coisa também, vou contar uma história para você aqui. Você que participou do começo do iFood, você vai achar curiosa aqui. Que as pessoas, quem não é do ecossistema, e tá começando a ficar claro para as pessoas o tamanho dessas. Quando se fala em startup, que já são grandes empresas que movimentam a economia, e o pessoal já está começando até a tratar como empresa grande, a cobrar como. Não tem mais aquela coisa, o grupinho de banda de garagem, assim, que as pessoas tinham. Mas eu, por exemplo, estava dando aula um pouco antes da pandemia, numa universidade, num curso de pós-graduação, e eu perguntei para os meus alunos, assim, só por curiosidade, quantos funcionários vocês acham que o iFood tem? E o número maior que eu ouvi dos meus alunos de uma pós-graduação em gestão de negócios foi 12. Isso em 2019. Na época, o iFood já tinha 3.500 funcionários. Então, quer dizer, o grupo de anjo, meu ligado à universidade, ele não é um projeto. Por que eu quis destacar a questão de TCC de aluno? Para quem está chegando aqui desavisado, entender que isso é um projeto de investimento sério de empresas para dar retorno, para trazer retorno para o investidor e para construir empresas que vão crescer, que vão dar lucro e vão gerar emprego. Né? Quer dizer, é economia de verdade, é negócio de verdade aqui, não é banda de garagem. Né? Exato. Acho que é importante ponderar isso mesmo, porque a gente não está fazendo isso por brincadeira, né? Pelo contrário, acaba sendo um negócio também. Você tem uma dedicação infinitamente maior, talvez, do que você fazer um investimento numa ação e ficar esperando ela crescer, baixar e tal. Se você investir numa startup, early stage, estágio inicial,
no estágio anjo, deixar o cara lá bonitinho e sai para viajar, volta depois de 6 meses, a startup não vai estar lá. Com certeza. Entendeu? Porque o objetivo principal é você conseguir potencializar também esses investimentos através de networking, através de abertura de portas comerciais, você conseguir ajudar a criar uma governança para o projeto que o cara também não sabe fazer. Então, se você tiver essa pretensão, né, também de que é um negócio, vamos apostar aqui, investe aí, tá tudo certo, a chance de você perder dinheiro vai ser muito maior do que você ganhar a médio e longo prazo, tá? Deixa eu explorar um ponto aqui que eu estou pensando, ouvindo você falar, Vitor. Essa iniciativa de Anjos, ela é incrível, né? Ela é fantástica. Você trouxe aqui elementos muito relevantes que comprovam o quanto que essa iniciativa ela é importante para o ecossistema, tanto para os empreendedores quanto para os investidores. Mas uma curiosidade, como é que, na sua experiência, o viés de group thinking, o efeito manada, funciona nesses ambientes, né? Seja para... Tem ali uma oportunidade que você não está confortável, mas você vê ali 10 pessoas, 8 pessoas que estão afim e você não está confortável e você acaba indo no efeito manada. E na ponta ao contrário, você já viu alguma situação que tinha, né, um grupo querendo fazer um investimento e alguém levantou o braço e falou, pessoal, vocês não estão vendo isso aqui e mudou de ideia. Como é que funciona essa dinâmica de group thinking, group decision, num grupo de investidores? Eu acho super curioso você falar isso, porque isso acontece... sei lá, 100% dos casos, né? Eu acho que pelo fato de ninguém ter 100% de absolutamente nada nessa vida, né? Muito menos de um business plan, que um Excel aceita qualquer coisa. Então, você não vai saber se aquilo vai ser atingido ou não. Depende muito de uma crença também e confiança de que esse empreendedor vai ter capacidade de fazer aquilo lá e vai ser suscetível a correr as mudanças necessárias para conseguir chegar naquele achievement, naquela meta que ele colocou lá no business plan. Mas os 2 exemplos que você deu já aconteceu com a gente. Tanto grupos de análise que bateram recorde de presença, então grupos de 40 pessoas no grupo, estourou, ou seja, muita gente interessada em fazer parte e tá lá. E aí tinha uma pessoa que era o cara que lideraria o grupo de análise, porque ele tinha muito conhecimento naquela tese. Ele fez uma análise super aprofundada, demorou até um pouco mais do que demoraria, e voltou com um super feedback, falando, pelas análises que eu fiz, não faz sentido. E ele também seria o líder da rodada. Então, nesse caso, ele seria o duplo líder. Ele ia entrar com um cheque bem significativo, bem acima do cheque de investimento anjo. Então, ele ia entrar com dinheiro lá bem representativo na rodada. Ele voltou com feedback negativo, falando, não faz sentido por conta de A, B, C, D e E. Fiz aquela análise, isso não faz sentido e tal. Todo mundo, zero pessoas investiram. Tinha 40 pessoas interessadas, 0 investiram. Então, tem um viés também de, alguém está falando alguma coisa que entende mais do que eu, pelo menos nesse segmento, e eu vou acatar o que ele está falando. Lógico que pode ter gente que falar, beleza, vou colocar um cheque menor, vou tentar assumir algum risco, mas isso acontece. O contrário também é válido, né? O FOMO, né? O Fear of Missing Out, ele também acontece. Tem gente lá que participa do grupo de análise, não participa, talvez, de criar ou realizar questionamentos, né? Fazer perguntas para os empreendedores, ou não entende tanto do assunto, mas está lá porque ele sabe que tem um investidor A, B ou C que tem bastante investimento, ou sabe um pouco do que ele tá fazendo, então se esse cara tá lá, eu também tô. E se esse cara botar o dinheiro, eu também coloco. Isso acontece, já aconteceu em vários grupos. Eu não acho que é ruim, mas lógico que gera um risco a mais, né? Porque também cria uma expectativa em cima de investidores que, na verdade, não deveria existir, né? E como o negócio é individual, cara, eu tô assumindo o meu risco, eu fiz a minha análise e tomei a minha decisão. Se você tomou a decisão em cima de mim, temos um risco adicional, problema. né? É um risco adicional. Exatamente. Mas acontece. E eu acho que vai fazer parte também um pouco desses primeiros passos, assim. Como você nunca vai ter 100% de certeza de nada, às vezes você vai ter que assumir um risco. E faz mais sentido você assumir um risco, talvez, mais controlado junto com outras pessoas. Isso acontece bastante também quando acontece com investimentos, ou com outras redes, ou com fundos. Então, aparecem fundos de pre-seed que estão
comitados, né, pelo menos parcialmente da rodada, e eles batem na nossa porta e falam, ó, tô fazendo um cheque de 500 mil reais, e gostaria de saber se vocês querem entrar aí com os outros 500, mais X mil reais. E isso ajuda bastante no processo de decisão, porque tem uma figura, né, jurídica que vive de fazer investimentos, faz aquilo 24/7, fez aquela análise e topou botar o cheque naquele investimento, naquela startup. Então, isso acaba criando algum tipo de stamp também, né, de validação na hora do processo. Tipo, putz, eles viram alguma coisa que talvez a gente não tenha visto. Então, vamos parar para olhar mais cuidadosamente para ver se a gente quer fazer esse investimento ou não. Isso acontece, tá? Legal, ótimos relatos. E me diz uma coisa, olhando agora para os projetos que vocês veem, assim, porque startup teve um momento que as pessoas achavam que era brincadeira de moleque, depois começou a virar um negócio que todo mundo quer ser startup. Então, fala assim, eu sou uma startup, o que você faz? Eu sou um escritório de advogados, todo careta assim, mas sou startup. E nada contra, são legítimos escritórios de advogado, por favor, tá? Não saia no vídeo, brincadeira. Mas o meu ponto é o seguinte, assim, eu vejo às vezes dois movimentos, assim, empresas que são inovadoras, mas que não querem se assumir como startups porque elas têm medo de se contaminar com esse hype, e empresas que querem se chamar startup, mas não sabem se são startups. Como é que está sendo isso, assim? Que tipo de coisa estão chegando para vocês nos últimos anos, assim? Que tipo de perfis novos, diferentes que estão chegando e depois desse hype, desse boom todo que aconteceu? Aparecem algumas startups que têm 10, 12 anos de CNPJ lá dentro do processo de deal flow, assim. Então, ela se inscreve, aí você vai ver e fala, nossa, mas tem 12 anos essa empresa. Faz sentido? Aí, quando você vai avaliar, talvez ela não era uma startup até então, ou às vezes ela não é ainda, mas ele acaba tentando se vender como startup para tentar ter alguma chance de captar investidores dentro desse mercado. Então, eu acho que pode acontecer. Tipo, acho que tem esse caso e tem um outro caso também, né? De a gente ter conversado com startups que não gostam de se vender como startup, porque eles acham que perde talvez uma credibilidade, principalmente se eles são uma startup B2B que vai vender para grandes corporações. E aí o fato de você bater na porta de grandes corporações para tentar vender o seu serviço é ruim, porque se ele tiver como startup, ele fala, mas daqui a um ano, não sei, nada me garante que você vai estar aqui para cumprir esse contrato, e eu prefiro não contratar você. A gente já ouviu isso, tá? De investidas nossas, da empresa falar, não, acho que você está muito barato, então tem alguma coisa errado, e já também ouvimos não, você tem pouco tempo de CNPJ. Isso é mais comum, né? Essas grandes corporações, eles colocam até quando vai acontecer um bid, ele coloca, você tem que ter no mínimo X anos de CNPJ, senão você nem consegue se inscrever. Em alguns casos tem que entregar X anos de DRE, né? Você Exato. Que você tem suficiência financeira para não quebrar, essa é a palavra, exatamente. Se romper aquele contrato depois, né? Exato. Nessa linha, existem muitos casos de fake tax? Eu acho que tem. Acho que o mercado... Como qualquer mercado, né? Eu acho que o mercado ele tá em constante transformação e desenvolvimento ao mesmo tempo. Então, eu acho que todo mundo tem que aproveitar isso de alguma forma, né? Então, eu acho que partindo desse princípio, tem pessoas com boas índoles, pessoas com más índoles, e também tem pessoas que acabam querendo surfar um pouco dessa onda, assim, tipo, vou criar qualquer coisa aqui para tentar ver se tem algumas pessoas que queiram investir, né? Alguns desinformados queiram botar dinheiro e depois eu saio disso daqui. Ou vou pegar um projeto que eu já tô tocando aqui, vou fazer algum tipo de copycat que não tem nenhum tipo de problema, mas ele não quer tocar aquilo, ele quer simplesmente pegar algum case para conseguir vender isso no mercado. E tem gente que investe. Esse risco acontece. A gente já pegou casos assim gravíssimos, e isso eu acho que não sei se vai ser uma tendência do sentido negativo, mas vai ser uma tendência pelo fato de ter muitos investimentos no mercado, probabilisticamente sempre tem um percentual ali de casos errôneos e que vão vir à tona, né? Então a gente acompanhou alguns projetos assim até recentes de que fizeram captações gigantescas,
desnecessariamente, acabaram não controlando o caixa e aí gastaram todo o dinheiro em pouquíssimo tempo e quebraram. Então, o cara fez um cheque, deu 3 meses, quebrou a empresa. Assim como tem empresas que foram criadas até para você fazer uma bola de neve de captação, né? Tipo, no final você não precisa gerar algum tipo de resultado financeiro positivo, você precisa captar mais dinheiro, é isso. E lógico, em algum momento essa conta vai chegar, né? Não, perfeito. E pelo lado do empreendedor que quer se aproximar do investidor anjo, de grupos de investidores anjos, qual que são as melhores práticas ou como se preparar, o que apresentar, quais são as dicas que você traz para o empreendedor, né, que quer apresentar o projeto dele né, o empreendimento, a companhia que ele está começando a construir? Tem um negócio legal que o Paulo tinha falado que a gente não tá investindo em TCC aqui, né? Então tem um pessoal que chega, eu tive uma ideia ontem. O LinkedIn, ele é ótimo para muita coisa, mas pelo menos o meu LinkedIn e de várias outras pessoas, assim, que se intitulam como investidor anjo, chove mensagem o dia inteiro. Então tem gente que manda uma mensagem assim, falando, ontem eu sonhei com uma ideia muito legal e gostaria de compartilhar com você. Isso acontece, tipo, dia sim, dia também. Então, acho que o primeiro ponto você precisa criar ou estruturar melhor esse projeto antes de você levar para qualquer pessoa. Se você não tiver capacidade de explicar o projeto nem pro seu pai, pro seu irmão, o investidor não vai chegar e falar, nossa, isso faz muito sentido, eu vou botar dinheiro nisso. Então, acho que o primeiro passo é você conseguir criar algum tipo de estrutura, criar algum business plan, criar alguma apresentação que você consiga pelo menos colocar suas ideias no lugar, fazer uma pesquisa de mercado para ver se esse mercado é grande o suficiente, ver se ninguém está fazendo isso, e se sim, qual que vai ser seu diferencial estratégico. Tem várias formas de você conseguir trabalhar para criar alguma coisa consistente para apresentar para o investidor. Idealmente, mesmo assim, você não deveria, até pelas teses, né, chegar e já bater de cara num investidor anjo. Você poderia fazer uma rodada pequenininha, talvez, que a gente chama de friends and family, né? Conseguir pegar um valor mínimo ali ou até tirar um pouco do bolso para fazer essa microvalidação para chegar para um investidor anjo com algum tipo de dado. Porque também, de novo, se chegar com um PowerPoint que não fatura nada e não tem nenhum tipo de validação, talvez não seja o suficiente para ele tomar a decisão de investimento, né? Claro, claro. E agora sim, eu queria entender dentro disso, assim, de tudo que você contou, você não precisa dar nome de ninguém, mas eu queria ouvir qual foi o seu pior investimento e o que você aprendeu com ele. Por isso que eu falei pra você não dar nome de ninguém, porque... Acho que a gente pode ir direto para os aprendizados, né? Qual foram os principais aprendizados? Boa. Não, acho que aprendizados são vários. Não, e acho que é legal falar assim, né? você já teve, né? Você já teve... Sempre. Até porque os investimentos começaram a ser feitos em 2014, então tem casos de sucesso e casos de fracasso. E, naturalmente, você acaba tendo mais casos de fracasso que sucesso, até por uma questão estatística de quantidade de investimentos, né? Não que todo mundo faça investimento spray and pray, não é o caso. Mas, mesmo assim, a tendência natural é que os projetos, eles tendam a não dar certo mais do que os que vão dar certo. É só a gente pegar aí a lista de Big Fours, etc., de grandes unicórnios, etc. Então, acho que um bom caso, assim, que aconteceu... Bom caso não, né? Mas um bom aprendizado que aconteceu foi... principalmente no começo do processo de investimento anjo, ainda era muito nebuloso, né? Como você poderia entrar como investidor. E aí tinha alguns tipos de conversas que rolavam com essas startups, no sentido de... vou querer colocar o mínimo dinheiro possível pelo máximo de equity possível. E isso acontece até hoje em vários casos, tá? E isso pode totalmente inviabilizar qualquer nova rodada de captação. A gente já teve esse problema, tivemos esse aprendizado na vida real. E o que a gente teve que fazer foi devolver um pedaço de participação para os empreendedores, porque senão eles nunca iam conseguir fazer novas rodadas de captação. Qualquer investidor que avaliasse o deal vai falar, puta, não faz sentido, você tem muita participação, você é um investidor, você não está no dia a dia. Se o projeto não der certo, o empreendedor desmotivar, não vai ser você que vai assumir essa cadeira aqui para ficar dirigindo esse carro. Então,
por si só, não faz sentido a gente avaliar essa oportunidade de investimento. Então, acho que esse é um grande aprendizado que ainda acontece hoje, mas deveria acontecer muito menos, até pela quantidade de informação que as pessoas têm à disposição hoje, que não tinha em 2014, né? 8 anos atrás. Então, eu acho que esse é um exemplo. E o outro exemplo, eu acho que é você conseguir acompanhar bem os empreendedores, até em relação ao momento de vida deles, né? A gente, por estar fazendo investimentos muito early stage, a gente depende muito desses empreendedores que são os idealizadores e fundadores do projeto. Então, se a gente desmotivá-los ou a gente não conseguir também transpassar um pouco o CNPJ da startup e entrar um pouco na cabeça da pessoa física para entender como é que tá passando a vida dele, isso pode ser um problemaço depois, porque por mais que a gente esteja fazendo investimento na empresa, a gente está investindo na equipe. Se essa Sim. equipe desmotivar, ou a equipe tem um problema pessoal, a equipe, não sei, qualquer coisa, o momento de vida tá diferente, isso pode e vai respaldar muito na startup, porque a startup depende muito desses empreendedores estarem 100% alocados lá, focados e fazer a coisa acontecer. Se ele tiver com a cabeça em outro lugar, isso pode ser muito ruim, muito prejudicial para o projeto, como também já aconteceu em mais de um caso comigo. Então, E nessa linha, o que você recomenda para os investidores, né, os novos investidores? Eu tenho lá 50 mil reais para investir. Esperar a melhor oportunidade, aquela oportunidade que você não tem dúvida nenhuma, ou pegar esses 50 mil reais e vou dividir, vou fazer 10 cheques de 5, vou começar a experimentar, vou começar a aprender, vou ter mais exposição a mais empresas. Qual é a sua dica em relação a esse novo investidor que tem aquela primeira quantidade de recursos que ele quer começar a investir? Qual que é a sua recomendação? eu gosto do modelo de diversificação, de novo, não no modelo spray and pray, no sentido de eu não vou nem avaliar direito o projeto e na dúvida eu faço um cheque e deixa lá, vou fazendo um cheque para todo mundo, porque estatisticamente isso vai ter um retorno positivo. Isso é um modelo que funciona e funcionou bem no mercado americano, porque lá o mercado é muito mais avançado do que o mercado brasileiro. A gente conversa bastante com os fundos de investimento aqui no Brasil e eles acham que esse modelo não funciona ainda no Brasil. Talvez algum dia vá funcionar, mas hoje não funciona. Ou seja, se você chegar e falar, vou pegar 50 mil reais, vou dar R$1.000 para todo mundo, a chance de virar nada vai ser maior. Porque se você não conseguir, lógico, ter um processo muito bom de deal flow e acompanhamento dos investimentos. O que eu faria, até pensando, sei lá, no Vitor há 8 anos atrás, quando começou a fazer esses investimentos, eu pegaria parte desse dinheiro e conseguiria e colocaria talvez para ser investido através de alguns grupos de investimento anjo, diminuindo esse cheque, conseguindo fazer alguns cheques menores. Então, dependendo da oportunidade, dependendo do perfil do investidor, dependendo do perfil do grupo, você consegue fazer cheques a partir de, sei lá, R$10.000. Dependendo como for, talvez até menos, mas 10 mil é um bom cheque para somar 10 pessoas, 15 pessoas e fazer um cheque lá de 150 mil para compor algum tipo de rodada de investimento anjo. Tá? Não estou falando que esse é o cheque ideal, mas dado o recurso limitado que você tem, pode ser uma forma de você começar. Então você investe em 3 projetos, guarda um pouco para depois fazer algum tipo de follow-on, para acompanhar os projetos que estão indo melhores, para você também não se diluir tanto. E eu também acho que vale a pena se acompanhar outras plataformas, você consegue diminuir muito mais o cheque. Sei lá, pegar uma plataforma de equity crowdfunding e começar a fazer cheques talvez menores para você também diversificar e acompanhar um pouco o processo. Acho que você não pode só ficar parado, né? Porque no final é aquilo lá, se tiver 50 mil e ficar sentado naquilo, tentando achar o projeto ideal, que foi a primeira opção que você deu, eu acho que isso nunca vai chegar, porque você nunca vai achar o projeto ideal, porque todo mundo quer chegar no projeto ideal na época que o cara tá nascendo. Então, falar, não, eu quero achar o próximo Google, o próximo Facebook, a próxima Amazon, mas quando o cara tá na garagem. E aí você não vai ter confiança nunca de botar esse dinheiro lá, ou botar todo o dinheiro que você tem disponível para fazer alocação em alternativos em um projeto único,
e esse investimento nunca vai sair. Então, você vai continuar com 50 mil reais e 0 investimentos. Até porque os grandes projetos, eles nascem muitas vezes até com uma ideia muito clara de onde vão chegar, mas o caminho é sempre um caminho de pivô Exatamente. e ajustando à medida dos cenários, né? Você pega o Google, estou exemplo do Google, ele tem uma visão muito clara de que eles, desde o começo, que eles não são uma empresa de bater no microfone, eu sou um horror nisso. Sempre tiveram essa visão de ser uma empresa de inteligência artificial e de organização de dados. Eles começaram com uma ferramenta de busca e foram desenvolvendo e foram, sim, teve projetos que foram descontinuados. Eu lembro do Google Glass, por exemplo, que não existe mais. Teve projeto que não estava no radar, como o próprio YouTube, onde a gente está aqui, que de repente bombou e hoje é a segunda fonte de receita deles. Então, assim, a visão esteve clara, mas o caminho foi sendo construído durante o processo. É lógico, E isso acontece com todo mundo, né? com todo mundo. A gente perguntou aqui sobre os aprendizados dos casos de fracasso e dos casos de sucesso. Assim. Foi assim, qual foi, se tem um padrão ou se tem um perfil de empreendedor ou um perfil do negócio ou do que você ou um grupo de pessoas, né, de um grupo anjo, fez num processo de análise de investimento de um investimento que deu muito certo? Eu acho que tem alguns pilares, assim, né? Ou alguns cases. Tem um case que é o case... Um case mais fácil, assim, genérico, né? De empreendedor, que são aqueles empreendedores que são muito focados no objetivo, assim como o Paulo falou, do que ele quer, né? Então, ele já... Eu chamo esses de fanáticos, né? São os fanáticos, são os obcecados. É esse cara. Esse cara, ele vai dar um jeito de chegar lá. A gente tem um nome engraçado pra eles que a gente chama eles de kamikaze. Então, é a galera que vai pro tudo ou nada. Esse cara, ele vai tentar ao máximo, vai dar 110% dele pra fazer aquilo acontecer. O que pode acontecer é acabar o gás no meio do caminho e isso não dá certo. Mas se você for pensar até em termos de múltiplos de retorno, geralmente esses caras são os que têm um maior potencial de retorno. Mas também, como qualquer curva, a aula de economia 1, quanto maior o potencial de retorno, maior o risco que você está assumindo. Ele também pode ser o cara que vai virar 0 dentro do seu portfólio. Tem um outro perfil também, que é um perfil que eu particularmente gosto muito, que é um perfil que tá crescendo muito e as pessoas gostam bastante, principalmente se nunca fez investimento anjo. Que é aquele perfil de empreendedor um pouco mais pé no chão, no sentido de ele tem um objetivo muito claro de crescimento, de conseguir fazer aquele processo de validação acontecer, mas ele também tem uma preocupação muito grande com fazer o business parar de pé. Então, é aquele cara que está preocupado, não necessariamente de ter lucro, mas é aquele cara que tem um controle de caixa infinitamente melhor do que aquele outro que vai querer torrar dinheiro em campanha de marketing para depois ver o que vai dar. Vamos botar aqui 1 milhão e depois a gente vê, deu 0 de retorno. Tá bom, então a gente não coloca mais dinheiro aqui. Não vai ser o cara, vai ser o cara que de fato... E geralmente é o cara que bota dinheiro dele também. Então ele vai ter um preço muito maior com o capital que está sendo investido do que trabalhar com o dinheiro de terceiros, né? Então, acho que tem esses dois perfis que são perfis bem curiosos e muito distintos de empreendedores que historicamente dão certo. Um talvez vai dar um múltiplo potencialmente maior e tem o outro que a chance de fracasso vai ser menor também. Mas talvez o múltiplo não seja o do outro carinha aqui do lado, né? Entendi. Mas tem perfis intermediários, assim, pessoas que conseguem combinar esse fanatismo com a preocupação com caixa? Existe isso ou são inconciliáveis? Eu acho que tem. Eu acho que esse cara aqui que tá nesse segundo perfil que eu coloquei, que é o empreendedor que tá preocupado com caixa, ele obrigatoriamente... tem que acreditar no projeto, porque senão ele também não vai ter o retorno financeiro pelo investimento que ele está fazendo. Isso é um fato. Segunda coisa, ele vai ter que ser agressivo dentro dos padrões de startup, que já é muito agressivo, porque senão ele nunca vai conseguir fazer rodada de investimento, senão ele nunca vai conseguir ter o retorno que ele quer, ele nunca vai ser atrativo para ninguém, nem para ele, nem para outros investidores. Então, eu acho que naturalmente esse cara já é um cara mais contido. Tem talvez um terceiro perfil que vai ser o cara ultra conservador, que vai ser o cara que vai querer break-even no primeiro ano de operação e tudo mais. Esse cara vai ser
provavelmente aquele empreendedor que não vai fazer rodada de captação, talvez, ou não vai querer fazer rodada de captação, vai querer andar com as próprias pernas, vai querer sobreviver via bootstrapping, e tá tudo bem, assim. Só que é outro perfil. Eu acho que esse segundo perfil que eu tô colocando já é um perfil mais agressivo também de empreendedor, tá? O perfil que eu mais gosto é esse fanático inteligente, né? O Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, ele fala que é o Intelligent Fanatics, que é o fanático obcecado, só que ele tem uma visão de longo prazo, ele busca atingir, né, o objetivo dele, mas equilibrado, né, com a consistência do negócio, entendendo que vai demorar tempo, que ele vai precisar de persistência, que ele vai ter que ter muita determinação, e ele entende que para ele conquistar o que ele quer conquistar, ele vai ter que fazer isso de uma forma inteligente, principalmente considerando o longo prazo, né? Que Exato. não pode ter pressa, né? Não, acho que a pressa meus casos que eu já tive a oportunidade de participar e estar próximo, quando você tem pressa, que você quer uma velocidade maior do que o negócio precisa para se desenvolver e para amadurecer, tende a dar errado. Tem muitos casos desse de empreendedor que a gente vai fazer a entrevista, o bate-papo com ele, e ele fala, não, eu tô fazendo essa empresa aqui para vender daqui a 1 ano e meio. É isso. É o cara que... Ou para ser um unicórnio daqui a um ano, né? Isso, Porque é o cara que acha que as coisas são fáceis. Gente, empreender é difícil pra cacete, assim. Desculpa falar. É muito difícil empreender. Cacete pode falar. Mas eu faço muito difícil. a comparação que empreender é o esporte de mais alta performance que existe na humanidade. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Muito legal. E desses temas novos, Vitor, ou segmentos de atuação, né, de mercado, o que mais tem chamado a sua atenção? E aí pode ser um segmento, Health Tech, Log Tech, ou temas novos, desde Web 3.0, NFTs, o que tem mais chamado a atenção do Vitor? Que tem vídeo de mais coisa diferente, interessante, legal, com muito potencial? O que tem mais chamado a sua atenção? Eu tô acompanhando bastante, eu tentando acompanhar, porque o mercado é muito dinâmico, o mercado de blockchain, criptomoedas, Web3. Confesso que eu sei pouco do assunto, mas é algo que, assim como muita gente está direcionando o olhar para isso, eu também tendo a entender. Eu não posso ser não vou ser o expert, porque também não tenho tempo para dedicar tanto assim para fazer esse tipo de estudo, mas também não quero ser leigo no assunto, porque se aparecer uma oportunidade, gostaria de ter o mínimo de conhecimento para conseguir avaliar, para falar, isso faz sentido ou talvez não faz. Ou chamar alguém que eu conheça para conseguir apoiar esse processo. Então, acho que esse mercado de NFT, metaverso, é um mercado que, obviamente, está sendo muito falado agora, e eu acho que ele precisa ser acompanhado sempre com cautela, mas vai acontecer no sentido de... vai ser direcionado a atenção para isso, tanto para os investidores como para empreendedores que estão querendo criar novas startups, eles estão tentando direcionar isso também. Precisa ver se vai funcionar em termos de valuation. Não vou nem falar em termos operacionais, porque no final é como qualquer novo projeto. O Paulo falou, o Google Glass, na época eu estava nos Estados Unidos, tinha acabado de lançar o Google Glass, tinha um pessoal usando. Aí deu 6 meses, o pessoal falou, não vai mais lançar esse negócio não, a gente tava fazendo um piloto, não gostou, não teve tração, mas é o Google. Só que aí se for uma startup, é o cara que tá querendo passar a perna nos outros. E não é o cara que tá querendo fazer algo inovador acontecer, que pode dar certo ou pode nunca sair do papel na prática. Mas esse é um tema. Tem outros temas que estão ganhando muita atenção minha e também de alguns investidores, que são temas ligados à economia circular, tem algumas coisas ligadas a ESG, que também é algo bem bacana, que também está atraindo a atenção de muitos investidores, principalmente investidores internacionais. E eu acho que você tem que ser muito sábio também de falar, eu vou investir nesse negócio, que é um negócio muito legal, mas ninguém está olhando isso, ninguém vai investir nisso. Tem que saber também, talvez seja o único cheque que essa startup vai receber é seu. Então, você também tem que ser inteligente ou minimamente estudado nesse sentido para falar o seguinte, tá todo mundo direcionando o olhar para esse tipo de projeto. Você, lógico, você tem que gostar do projeto, né? Não vou investir numa empresa de tabaco que eu não acredito só porque tem alguém querendo botar dinheiro. Acho que também você tem que investir em algo que você acredite, ponto. Então, mas partindo desse princípio, se tem muita gente direcionando os olhares, investidores internacionais vindo para cá para olhar esse potencial projeto e você gosta dessa tese, acho que faz muito sentido. Tipo,
vou investir em uma startup de ESG, porque você vai fazer um puto impacto legal para o Brasil, que é uma empresa que um país que necessita de muitas iniciativas. E mesmo assim, tem muitos olhares para cá, então você vai conseguir ajudar a startup a dar uma próxima pernada, e tem outros investidores também querendo essas startups estarem nessa etapa para fazer novos investimentos. Então, acho que acaba sendo muito legal. E o resultado acaba sendo esse, né? Quando você pega uma startup que conseguiu contratar muita gente, que tem muito funcionário, não só o faturamento, lógico que isso é importante, mas quando você conseguir ver todo esse processo acontecer, acaba sendo muito... É um senso de give back muito legal, né? Você fala, pô, funcionou. Tipo, se essa startup não tivesse existido, não teria 1.000 funcionários a menos aí no mercado, entendeu? Nessa linha, ouvindo você falar, eu fiquei pensando num ponto que é muito comentado sobre investimento em startups, que é o timing. Né? E você falou assim, tem alguns momentos se você errar o timing, né? Tem alguns que você pode investir depois que o timing já passou, né? Porque o mercado já foi ocupado por players. Você tem aquelas situações que você investe antes do tempo, né? E você investe hoje numa companhia de um assunto de um tema que ele vai ser amadurecido daqui a 3, 4 anos, e aí a companhia não conseguiu chegar lá porque não aguentou. Como é que esse elemento timing tem sido na sua experiência? Se você já teve vivências, né, experiências sobre investir relativas ao timing para compartilhar com a gente? Tem algumas, assim, desde plataformas de crowdfunding, plataformas de crowdsourcing, que em 2011, 2012, talvez tinha muito menos conhecimento e, consequentemente, interesse, acho que do mercado para ser direcionado. Então, você fazer investimento, talvez, nesse tipo de projetos, que foi o meu caso, nessa época, talvez o timing não estivesse tão adequado como estaria hoje, que é muito mais fácil entender. Pagamentos digitais, se você fizesse investimento há muito tempo atrás, talvez você tivesse meio que... Não, imagina, ninguém vai deixar de utilizar o cartão de crédito e o cheque e o dinheiro físico. E hoje, imagina, você vai falar com qualquer nova geração, você vai falar em cheque, o cara não sabe absolutamente o que isso significa, Acho que né? nem mais papel moeda, né? A nota... Pessoa... Nunca viu. Já tem uma só viu turma falar, que nunca viu. Enquadrou ali, tá na parede da família. Não, mesmo eu que tenho mais de 4 décadas já, eu já não ando com dinheiro no bolso. Eu também desde não, que surgiu já. o Pix. Então, Acho que eu tô com uma nota aqui na minha carteira que ela tá comigo desde dezembro, ela sozinha. ela virou de estimação já. É promessa. Mas Mas eu tá acho vendo que quase um aquele pouco $1 disso. que você guarda, né? Aquele Você $1 come embaixo do nhoque. que Pra você ver se dá guarda pra dar sorte. sorte. Mas é isso, assim, eu acho que tem... Lógico, o time acaba sendo importante. O Google Glass é um pouco disso, tava lendo algumas reportagens aí no último mês, por exemplo, o Google estava pensando em relançar o Google Glass, porque talvez agora vá, o metaverso, etc. Talvez agora funcione. Se você for ver também os primeiros pilotos de realidade virtual, foi em 1960, na década de 1960. Naquela época a gente não tinha nem tecnologia, o problema não é nem só o time, a gente não tinha tecnologia suficiente para suportar. O negócio era tão legado de travado que você não conseguia ter uma experiência imersiva real. Aí agora, lógico, com muita tecnologia e muito investimento, você consegue fazer startups desse tipo de fim, né? Mas o timing acaba sendo importante nesses dois lados. Um de economia, talvez a economia não esteja preparada, e outra de tecnologia mesmo. Seria ótimo, né? Quem nunca chegou e falou, nossa, seria muito legal, vamos fazer um carro voador? Quem nunca pensou? Mas a tecnologia ela precisa estar também junto de nós para a gente conseguir possibilitar que isso aconteça. Lógico que alguém precisa ter essa iniciativa também, né? Elon Musk que o diga, mas eu acho A que tem que Embraer tá precisar fazendo disso. carro voador. Eu vi. Muito legal a reportagem. E tem algumas coisas também, junto com tecnologia, que é a questão de dados disponíveis, né? Imagina, por exemplo, com a quantidade de aparelhinhos desse aqui que estão circulando aí, capturando... Esse negócio captura frequência cardíaca, passo, um monte de coisa. Pega isso de milhões de pessoas mundo afora, você consegue ter uma base que você consegue criar coisas preditivas na área de saúde que você não conseguia. E acho que isso vale para várias outras coisas também nesse sentido, né? Então tem algumas coisas que às vezes fala assim, putz, por que não dá pra fazer? Porque você não tem sequer base suficiente, você não tem data center suficiente para dar conta
disso naquele momento. Depois que a base cresce, você É consegue aquela fazer, dúvida né? que surge, né? Ah, por que que ninguém pensou nisso antes? Não pensou, talvez, exatamente por isso. Porque você não tinha informação suficiente, você não tinha dados suficiente, tecnologia suficiente pra você ter pensado isso há 10 anos atrás. Por isso que você vê a curva de novos projetos, novas startups, novas tecnologias que tem estourado, né? Tem dado muito sucesso. O tempo cada vez é menor para você conseguir ter uma startup dando muito certo no mercado. Nessa linha de assuntos novos, e mais cedo você falou sobre a importância de ler, estudar, ouvir podcast, ver filmes, séries. O que que você já leu que você recomenda para quem quer começar a investir? E se tem alguma leitura nova que se recomenda e tem algum podcast, além da Bolsa, que Exato. você recomenda, que você ouve para recomendar para a turma aqui? Tem alguns, lógico que acho que vai depender bastante de qual que é o perfil e qual que é o estágio que você está também, né? Eu gosto de entender bastante sobre o mercado de VC, de fundos, então talvez o nível de complexidade seja até maior do que a pessoa que, tô querendo iniciar agora a fazer investimento, o que eu devo olhar? Sei lá, um livro super legal, só que talvez não faça tanto sentido em função do contexto, até porque a gente acabou fazendo um jantar pré-pandemia para o pessoal do A16Z, né, do Andreessen Horowitz, que é considerado um dos melhores filmes do mundo. Eles lançaram um fundo que chama Secrets of Sun Hill Road, que é um livro que fala como como se nasce um VC, né? Então ele dá uma perspectiva do investidor. É legal para você ter a perspectiva do investidor que está dentro do fundo, talvez não o investidor anjo, tá? Mas tem alguns conteúdos, eu acho que talvez tem livro, só que livro é legal você entender que tem um contexto também geográfico. Não é só porque, vou pegar esse livro super legal aqui dos Estados Unidos e achar que o que tá lá é o que você tem que fazer. Não é verdade. O mercado brasileiro é muito diferente, é muito mais específico do que o mercado americano, o mercado europeu, asiático, etc. Então, você tem que também fazer uma tropicalização aqui quando você quer fazer alguma leitura internacional. Em termos de palestras, workshops, tem muito conteúdo que é aberto, assim. Então, eu tinha dado alguns exemplos aqui sobre esses workshops ou eventos que acontecem desses grupos de investimento anjos. Em algum desses, ou talvez metade desses eventos são abertos. Então, se você conseguir acompanhar e falar, nossa, eu quero entender um pouco mais sobre esse assunto, precisa, lógico, mandar mensagem, se plugar lá nessa galera para conseguir ficar antenado desses eventos. Eu acho que é super legal porque você consegue ter uma troca eventualmente até mais rica do que você ler um livro. Porque fala, puta, fiquei com dúvida. Então, quando você tá lá numa palestra, você tá num bate-papo, numa mesa redonda, você consegue levantar a mão lá e tirar essa dúvida. Tipo, puta, não entendi isso, como é que funciona na prática? Então, esses eventos acabam sendo muito bons. Tem, lógico, podcasts também. Aqui, né, gente, por favor, não vou nem falar. Mas tem o podcast da Astela, que é super legal. É muito legal, Não muito só, bom. não só para falar de investimento em si, porque também é um venture capital, talvez esteja um pouco depois, né, do investimento anjo, mas você também precisa entender o contexto geral do empreendedor, como é que começou a história dele, como é que ele chegou lá, até para você conseguir criar algum tipo de traço, de perfil para você, na etapa anterior, conseguir identificar esse cara para fazer esse investimento. Então, acho que é legal também, eu recomendo bastante. Tem 2 podcasts deles, né? Tinha um que eles pararam de gravar, que é o em português, agora estão fazendo um internacional. Então, acho que é super recomendável. Muito bom. E nessa sua jornada profissional e empreendedora e investidora, quais são as pessoas assim que você é grato, assim, as pessoas que te abriram porta, te deram suporte, foram uma amiga no momento que você precisava, assim. Quando você fala assim, pra quem você agradece? Você pode citar o nome delas, vocês vão ficar felizes aqui de ouvir. Acho que tem várias pessoas, assim. Eu acho que Esse aqui é o nosso momento gratidão. é momento A gratidão. gente gosta de fazer esse momento com todo mundo que vem pra cá. Eu adoro. Não, é muito legal. Acho que é super válido também você conseguir ser grato às pessoas que fizeram você chegar onde você tá, né? Acho que tem algumas pessoas, assim. Acho que até por uma mesma ordem cronológica. Eu entrei no mercado de startups por conta de uma pessoa que, na época, eu era aluno do INSPER. Eu não queria, assim como 90% das pessoas do INSPER não queria
não ir para banco. Todo mundo queria ir para banco, né? E tinha 10% que queria, sei lá, para uma consultoria, mas zero queria para startup. Na minha época era loucura, assim. Então, quem me fez ir para esse mercado de startup lá no comecinho foi o Marcos Hashimoto. Hoje ele é coordenador de empreendedorismo lá na Universidade de Indiana. Na época ele era coordenador do Centro de Empreendedorismo. E ele falou, não, vamos participar. Eu comecei a participar de alguns eventos, virei estagiário dele, fiquei lá. E de lá foi, na verdade, quando deu um estalo, assim, puta, acho que eu quero participar desse mercado, desse ecossistema, que é o que eu tô até hoje. Então, eu sou muito grato a ele. O próprio Marcelo Nakagawa também tá lá do INSPER, também acabou sucedendo ele depois, também fiquei muito próximo dele. E mais pra frente, virei depois um amigo pessoal dele também, que é o fundador da iFood, que é o Guilherme Bonifácio. Aprendi muito com ele. Entrei lá como estagiário, fiquei lá até o final, pelo menos da minha jornada com ele ali. Hoje falo com ele bastante e é uma pessoa que agregou muito, assim, acho que na minha vida profissional, contatos e também de entender um pouco o processo, assim, tipo... E acho que tem esse quesito humildade, acho que também acaba sendo muito importante, assim. E acho que talvez para finalizar... não menos importante. Talvez até a minha sócia, a Ana, eu conheço a Ana desde 2014, na época que eu saí da iFood, ela foi a pessoa que falou, vamos sair, vamos criar um grupo de investimento anjo, 2014. E aí, eu falei, tá bom, eu tinha a opção de continuar na iFood, eu acabei saindo para montar a 777 na época, sou sócio dela hoje na WP, então acho que estou muito grato a ela também em dar esse estalo, assim, e talvez me desafiar de sair, não do ambiente incomum, lógico que não é incomum, não era comum e nem zona de conforto, mas, lógico, para ir para algo totalmente desconhecido e dar o passo com as próprias pernas, assim, acho que no geral é isso. Muito legal. Maravilha. Muito obrigado, Vitor, Obrigado, pelo seu tempo, Vitor. obrigado por ter vindo aqui com a gente. Donato, parceiraço aqui sempre aqui com a gente. E você que está acompanhando agora, que a gente já, depois desse tempo aqui de conversa, vocês viram que tem muita coisa rica aqui. E aí você deve ter aquele teu amigo que quer empreender, aquele teu amigo que tem um filho e fala assim, vou botar ele para fazer uma faculdade de empreendedorismo, para tirar diploma de empreendedor e tal. Manda esse vídeo para ele, acho que aqui tem muito conteúdo importante para você compartilhar com seus amigos querem investir e querem diversificar a carteira. Então, assim, se você gostou desse conteúdo, dá o seu like e comenta aí embaixo o que você achou, o que você gostaria que tivesse mais e manda esse vídeo, essa entrevista para aquele seu amigo que você acha que vai precisar muito, vai ser muito útil essa informação para ele, tá? Aqui o podcast ele é para você, para te ajudar a tomar melhores decisões de investimento e como empreendedor na sua vida pessoal e profissional. Maravilha? Muito obrigado. Semana que vem a gente tem um novo convidado aqui, como sempre. Vitor, as portas estão abertas aqui para você, sempre pode vir e contar aqui, compartilhar conhecimento, trazer pauta nova, estamos sempre juntos aqui, beleza? Fechado, obrigado, gente, tô super à disposição também, meus contatos aí, só entrar na internet é fácil me achar também, fico super aberto aí pra bater um papo, pra falar com qualquer pessoa aí. Só não vai no teu DM do LinkedIn falar que tá querendo... Sonhou com uma ideia. Sonhou com uma ideia, isso não. Tem que dar uma organizada na ideia antes. Antes de apresentar pro Vitor, tem que dar uma organizada, uma estruturada. Por favor, gente. Muito bom, obrigado, Vitor. Obrigado, gente.